Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Quero começar esse vídeo mandando um abraço ao meu amigo Telinho Alegre. Telinho Alegre é um fenômeno da internet. Quando eu vi ele pela primeira vez, ele tinha 200 inscritos e eu tinha 300. Aí estamos aí, tarará. Agora, pouco tempo depois, eu sempre venho acompanhando ele. Eu vi que nesse final de semana ele deu uma crescida rápida. Foi de 300 para 400 e 400 para 500 e agora está com 1000 inscritos. Parabéns! Ele é bem alegre, bem divertido. Os vídeos que ele faz são bons, né? Então é isso. Bom dia, meu jovem. Então se inscreva no canal do Telinho Alegre e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Vigia das Pessoas. São assuntos diferentes, mas eu acho que há lugar para todos aqui embaixo do sol. Estamos aqui no alto do Monte da Oração em Barueri. O sol vai nascer daqui a pouco ali, ó. Tá vendo aquelas nuvens ali? O sol vai nascer ali e vai trazer alegria para nós outros. Esse é um canal específico de estudo da Bíblia. Nós já temos a Bíblia aí comentada em um ano inteiro. Aliás, reformulando, nós comentamos a Bíblia inteira em um ano. Agora estamos estudando assuntos específicos. Esse trimestre, que começou em abril e vai até junho, estamos falando sobre alusões, imagens e símbolos. O autor da lição, Sean Bonstra, nos está levando pelos fascinantes símbolos de Daniel, Apocalipse. Essa semana, compreendendo o sacrifício de Jesus, e cantava um cântico novo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Apocalipse 5, 9. Ontem nós falamos sobre os sacrifícios inúteis. Eu comentei aqui que como Deus reclamava. Bom dia, meu jovem. Como Deus reclamava dos sacrifícios inúteis que o povo de Israel fazia. Hoje, muitas vezes, nós nos pegamos fazendo esses mesmos sacrifícios inúteis. Deus não quer sacrifício inútil. Deus quer o nosso pensar. Deus quer o nosso espírito. Deus quer o nosso pensamento. Eu até cometi um gafe ontem. Eu falei que a missa era um ato ateu. Errei. Perdão, está aqui o meia-culpa. O sacrifício da missa não é um ato ateu. É um ato herege. Por quê, professor? Porque do ponto de vista bíblico, Jesus morreu uma só vez por todas. E os sacerdotes católicos fizeram de maneira tal que Jesus Cristo é morto todo dia, a toda hora, a cada momento. No sacrifício da missa existe um fenômeno criado pelos religiosos sacerdotes católicos que chama transubstanciação. Como vários outros conceitos equivocados e errados, como por exemplo a mariolatria, esse conceito da missa está equivocado. Por quê? No fenômeno transubstanciação, eles transformam
o pão e o vinho da Santa Ceia em o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus Cristo. Tanto é que ao homem não é dado liberalmente a hóstia, o pão, e o vinho nem é dado. Então o padre pega aquela hóstia, aquele pãozinho sem fermento, e coloca na língua do adorador, e aquilo se derrete, tudo bem. Por quê? Para que não acontecesse que depois da consagração da hóstia ela caísse no chão. Seria o próprio corpo de Cristo, o próprio sangue de Jesus escorrendo no chão. Isso é uma heresia. Eu falei ontem que era um ato ateísmo. Não, é um ato herético. Segunda-feira, sangue de touros e bodes pode salvar? Acho que não, é você. Se pudesse, Israel estava salvadíssimo. O que Hebreus 10, 3 a 10 nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Antigo Testamento? Se os sacrifícios eram incapazes de salvar realmente os pecadores, por que eram oferecidos? Boa pergunta. O sacrifício não salva, mas por que eles eram oferecidos? Era um símbolo daquilo... Bom dia, meu cavaleiro. Era um símbolo daquilo que viria. Então, o sacrifício do boi, do carneiro, do cordeiro, simbolizava Jesus Cristo. Então, o povo de Israel entendeu isso e fazia como Deus havia prescrito. Prescrevido. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Só que com o passar do tempo, aquele oferecimento da oferta... Bom dia, família. A família inteira de mão dada. Ó, vai com Deus, hein? Estuda bastante, hein? Que a nação nossa precisa de vocês. A família passando aqui. O pai e 2 filhinhos. O pai tá levando os filhinhos para a escola. Bonitinho que eles estão, os 3 que mãozinhas dadas. Deus abençoe as famílias brasileiras. Ó. Então o povo começava a fazer aqueles sacrifícios e com o passar dos dias, aquilo ia se tornando mecânico, um ato mecânico. Eles perderam a simbologia e faziam só por fazer, porque estava escrito na lei. Hoje ainda a gente corre o risco de oferecer sacrifícios inúteis? Sim. A missa, por exemplo, é um sacrifício inútil. Muitos cultos em adoração nas igrejas evangélicas são sacrifícios inúteis. Muitos louvores são alçados ao céu e caem lá como palha, são inúteis. Por quê? Porque o adorador perdeu o sentido daquilo. O adorador se afastou do objetivo. Então nós precisamos cuidar. E aí, Hebreus, o autor de Hebreus diz: aqueles sacrifícios eram inúteis. E agora nós temos um novo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo sacerdote. E ele ministra não no santuário com sangue de animais, não. Ele ministra no santuário celestial com o seu próprio sangue. O sacrifício feito uma vez por todas. Então não precisa matar 1000 cordeiros. Um cordeiro só foi suficiente. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar fé na obra do Messias, vindouro para eles, que agora já veio para nós. Consideramos esses símbolos como tipos que foram cumpridos por um antítipo, que é a realidade. Eu pensava ao contrário, eu achava que... Não, é isso mesmo. O tipo é Jesus. E o antítipo
é o modelo, é o contrário aqui, ó. Deixa eu ler de novo para não ficar errado. Consideramos esses símbolos como tipos. Ah, tá. Esses símbolos são tipos, tá bom. Parece que está errado esse conceito. Eu pensava ao contrário. Eu achava que os símbolos eram antítipos e Jesus era o tipo. Mas aqui tá, a ideia aqui está ao contrário. Esses símbolos eram como tipos que foram cumpridos por um antítipo. Então o antítipo aqui é o Messias, Jesus, que é a realidade. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias sobre a morte de Jesus Cristo. Cada ritual do santuário é uma mini profecia. O ritual do santuário levava um ano para se completar, eram 7 festas. Cada festa simbolizava algo que aconteceria na realidade. Cada festa era um antítipo, cujo tipo é Jesus. Ou um tipo cujo antítipo é Jesus. Eu estou confuso porque eu pensava justamente o contrário. Entendeu? Então eram várias festas. A festa da expiação, festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, festa das barracas, festa das primícias, festa do Yom Kippur. Eram 7, faltou uma. A festa da Páscoa. Te peguei! Então essas festas todas eram tipos cujo antítipo é Jesus. Eu achava que eram antítipos cujo tipo é Jesus. Olha que coisa, né? Depois eu vou verificar no Google, porque às vezes eu vejo alguns equívocos aqui. Por exemplo, tá marcado aqui, ó, segunda, 5 de abril, mas é 5 de maio. Você tá entendendo? Por favor, coloque aí se você não tá entendendo, a gente vai explicar melhor, tá bom? Os rituais ligados aos sacrifícios era como pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, trem ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pela qual pagamos. Em vez disso, recebemos uma passagem ou cartão de embarque, que é uma espécie de garantia ou representação da jornada que está por vir. Podemos segurar aquele pedaço de papel o quanto quisermos, mas ele não nos levará ao destino algum. É verdade. Isso não acontecerá. Se você ficar segurando o papel, você nunca vai chegar ao seu destino. Ó, meu amigo Eduardo tá chegando aqui, ó. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O senhor tá com tempo hoje ou tá correndo? Ah, só fala bom dia aqui pros meus irmãos, vai. Dá licença aí. Ó, esse é meu amigo Eduardo. Bom Olha dia, como é que ele galera. tá bonito. Olha o cabelão dele, Tudo que bem? Ó, estiloso. galera, isso aqui é moda, né? Bom dia, boa semana pra nós aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, galerinha. Manda eles Obrigado, compartilhar aí. Manda os carinha compartilhar. E já aproveita aí, compartilha, curte, comenta. Vamos compartilhar bastante esse vídeo aí, viu? Aqui é o Edu Oficial. Obrigado pela atenção de vocês, galera. Ó, entra no canal do meu amigo Edu, que eu já entrei lá. Obrigado. Prazer conhecer, prazer rever. Qualquer coisa, tamo juntos. Parabéns ao meu amigo Edu, ele também tem um canal aí, se inscrevam, viu? E é isso. Então, essas coisas são símbolos. Se você ficar segurando a passagem na mão, ela não te levará. Aquela passagem é um tipo, cujo antítipo é a própria viagem. Aí você entra no trem, chega lá. Tá bom? Entendeu? Antítipo e tipo. Mas, quando embarcamos, a jornada começa, recebemos aquilo pela qual pagamos, e a passagem de papel se torna desnecessária. Depois do ticket usado, você joga fora. Então, esses tipos são jogados fora. Por isso que não há sacrifício hoje. Por isso que a missa é inútil. Por isso que não há aquelas festas, entende? Das festas simbólicas que restou para nós, os cristãos, eu acho que a única é a Páscoa, mas com outra simbologia. Porque a Páscoa significava a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade que Israel teve quando saiu do deserto, a salvação em Cristo Jesus, quando saímos do deserto do pecado, certo? E Jesus mandou que a gente continuasse esse ritual da Páscoa.
Ele falou, tome o vinho que não é alcoólico. As igrejas que usam vinho alcoólico estão erradas. Não podemos usar símbolos fermentados para simbolizar Jesus. Por isso que o pão e a hóstia devem ser sem fermento, porque o fermento significa pecado. Então, o vinho que você deve usar na ceia do Senhor é o puro suco de uva, sem fermento. E Jesus disse, continue tomando o pão e o vinho como símbolo como símbolo da minha entrega a vocês, e continue fazendo isso até que eu venha, tá bom? Algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício. Ele tinha um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam todo o sentido. E essa realidade ficou visível quando, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A partir da morte de Jesus, o véu se rasgou e se parou com os sacrifícios. Bom dia, jovens. Os 3 mosqueteiros estão passando aqui. Bom trabalho, hein? Esse rasgar do véu de alto a baixo quer dizer, chega com o ritual do santuário. Tem uns malucos aí construindo o 3º templo. Besteira! Para com isso. O templo era apenas a passagem. Já fizemos a viagem com Cristo. A passagem você pode jogar fora se quiser. Se quiser guardar como lembrança, eu guardo as minhas passagens importantes como lembrança. Pode guardar como lembrança, tá bom? Mas para com essa bobeira de querer ir para Israel, de querer participar dos rituais. Daqui a pouco vão começar rituais de verdade. Cuidado, isso é heresia. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, os tipos se tornaram desnecessários. Agora o que importa é o antítipo. O pecado é tão terrível que somente a morte de Jesus poderia fazer expiação por ele. João 1:1-3 e 14. O que isso nos diz sobre qual deve ser nossa atitude para com o pecado? Fuja, corra do pecado. Meu amigo, meu irmão, eu sei que esses vídeos estão ficando densos. Eu sei que a explicação talvez seja pouca, mas coloque aí no comentário. Você acha que seria legal eu fazer um vídeo só sobre o ritual do santuário? Coloca aí no comentário, tá bom? Que se houver essa necessidade, nós vamos fazer um vídeo só sobre o ritual do santuário, tá bom? É maravilhoso, porque aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Nessa bela manhã, manhã de alegria. O sol está nascendo lá. Seja feliz com Jesus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita paz. Pela manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Só a título de curiosidade. Eu tenho um apetrecho que eu prego aqui no poste. Tá vendo aqui, ó? Eu colo aqui para poder fixar o celular para gravar com você. Hoje de manhã eu acordei e tava caçando meu fixador. Cacei, procurei na bolsa, olhei e não achava meu fixador de celular. Aí eu falei, ai meu Deus, vou ter que improvisar hoje. Aí eu peguei essa cordinha aqui, ó.
Improvisei com um cadarço de sapato e aquelas chiquinhas que eles usam na cabeça. Dessa aqui que tá no meu braço, quer ver? Tá vendo aí? Eu acho essas coisas na rua e guardo para essas utilidades públicas. Tá aí tudo bem. Quando cheguei no poste, tadã, a correia tava lá fixada desde ontem. Você acredita? Ai, ai, ai. E essa já é a segunda, porque a primeira eu devo ter esquecido em outro poste. Perdi. E era boa, porque era novinha. Olha um cavalinho aqui comendo. Bom dia, cavalinho. Olha, os cavalos estão pastando aqui. Ó, vai beber um pouquinho d'água. Bebe a aguinha aí, meu alazão. E olha, lá ao fundo, quem tá aparecendo no monte da internet? O sol. Sol, meu querido sol, você me aquece o dia inteiro. Bom, o vídeo já acabou, tá bom? Eu só tô aqui pra me queimar mais, porque esses vídeos longos ninguém assiste. Eu adoro os animais. Olha, o sol tá nascendo, que bonito. Larali, laralá, laralá, larari, lararô. La 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 la. Tem um vídeo que tem essa música, chama A Criação. Essa música é linda. Caça aí na internet e vai ver esse vídeo. Fala da criação de Deus. Bye, bye.